Evangelho de Marcos, capítulo 4. Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35. Eu quero ler com você nessa noite. Antes de ler essa palavra, eu queria que você salvasse esse link aí e enviasse para pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir uma resposta de Deus nessa noite. Eu creio que Deus vai bradar muito forte aqui nessa noite. Eu já estou com o meu coração bastante quebrantado, depois de um tempo tão maravilhoso desse de louvor aqui. A presença do Senhor poderosa aqui, muito real, muito forte. Moving Soul servindo com muito amor aqui, sabe, com tanta entrega. Que coisa linda, meu Deus do céu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Espírito do vivo Deus, vem com o peso da sua glória aqui. Espírito do vivo Deus, E naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. E deixando a multidão, eles o levaram consigo no barco, assim como estava. Outros barcos o seguiam. Levantou-se então um grande vendaval, e as ondas arremessavam-se contra o barco, de modo que eles já estavam inundando. Jesus, porém, estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E os discípulos o despertaram e lhe perguntaram: mestre, não te importa que pereçamos? E levantando-se, ele repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento cessou e fez-se grande calmaria, ou grande bonança. Então lhes perguntou: por que estáis tão amedrontados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram apavorados e diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que o vento e o mar lhe obedecem? Estamos diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada. Eu mesmo já preguei várias vezes usando esse texto como mensagem, como linha de raciocínio. Mas hoje Deus ministrou no meu coração algo diferente que eu quero compartilhar com vocês. O Evangelho de Jesus, segundo escreveu João Marcos, no capítulo 4, no verso 35, já começa dizendo que naquele dia, sendo já tarde, Jesus lhes disse: passemos para o outro lado. A bem verdade é que esse dia era um dia comum. Era um dia comum, era um dia como outro dia qualquer na vida dos discípulos de Jesus. Eles já estavam caminhando com Jesus há algum tempo, eles já estavam ouvindo Jesus há algum tempo, eles já tinham presenciado grandes milagres e grandes coisas que Jesus já tivera operado naquele tempo. Jesus ensinou esses homens através de parábolas, mas acima de tudo Jesus ensinou a esses homens de maneira prática. Jesus não dava só conselhos bons, Jesus também dava exemplos. Jesus era um homem de exemplo. A bem verdade é que o mundo precisa de exemplos e não de opiniões. A gente está vivendo em um tempo, principalmente dentro das igrejas brasileiras, que a gente deveria pensar da seguinte maneira: eu como igreja eu preciso dar exemplo e não dar a minha opinião. Antes de dar qualquer conselho, eu preciso fazer aquilo que eu estou tentando instruir ou falando para alguém. Jesus ensinava com os seus exemplos.
porque Jesus sabia que a palavra poderia até comover, a palavra poderia até convencer, mas o que arrastava esses homens ou qualquer pessoa junto com ele era justamente os seus exemplos. Se você ler o Evangelho de João no capítulo 13, Jesus já estava preparando para a sua partida, e naquele episódio e é justamente aqui no Evangelho de João capítulo 13 que acontece aquele episódio onde ele lava os pés dos discípulos. Simão Pedro não entende esse ato tão incrível de Jesus de lavar os pés dos discípulos. Simão Pedro não entende, mas Jesus disse: Simão, Simão, agora você não compreende o que eu faço, mas depois você vai entender, Simão. No verso 15 do capítulo 13 do Evangelho de João, Jesus disse bem assim: eu vos dei exemplos, para que façais também o mesmo. Jesus sabia que qualquer pessoa poderia dar um bom conselho para alguém. Jesus sabia que qualquer um poderia dar um bom conselho para alguém. Agora, nem todas as pessoas que te dão conselhos podem viver e te mostrar os seus exemplos. E o texto começa dizendo que naquele dia Jesus lhes disse: passemos. Jesus estava falando assim: olha, eu vou junto com vocês. Jesus está falando: eu não estou conduzindo vocês. De uma outra maneira, Jesus os empurra dizendo: vocês vão para outro lado, para outra margem. Mas agora nesse tempo de Marcos capítulo 4, Jesus ele está impelindo os discípulos a ir para o outro lado, mas ele também está indo com os discípulos. Jesus está aqui, esse texto é bem claro. Jesus está falando: olha, eu vou junto com vocês. Então esse dia era um dia normal para os discípulos. Esse dia era um dia normal para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo. Era uma multidão, tinha muita gente aglomerada ouvindo Jesus. Era um dia normal para todas aquelas pessoas que estavam ali. Talvez hoje também pode ser um dia normal para você. Você está vivendo um dos momentos mais marcantes da tua vida, embora diante de todas as crises que o Brasil esteja vivendo e que o mundo esteja passando, você talvez esteja vivendo um tempo muito legal na tua casa, na tua família. Eu não sei. O certo é que esses homens aqui, esses discípulos, eles estavam vivendo um dia normal, era um dia comum. Só que esse dia não seria normal e não seria comum na vida de um homem. Não seria normal, não seria comum, não seria mais igual na vida de uma pessoa. E se você ler o capítulo 4 e o capítulo 5, você vai perceber muito bem o que eu estou falando. Aí talvez você esteja me ouvindo e processa na tua cabeça: tá, mas era comum para os discípulos, era um dia comum para a multidão, era um dia comum para muita gente, mas quem estava do outro lado? Para essa pessoa que estava do outro lado, a qual Jesus iria ao seu encontro junto com os seus discípulos, para essa pessoa não seria um dia normal, seria um dia marcante, porque do outro lado da margem existia um homem que não era muito importante para a sociedade. Do outro lado da margem existia um homem que era abandonado pela sociedade. Do outro lado da margem estava um homem possesso, e a Bíblia diz no capítulo 5 que existia um homem possesso. E a verdade é que o diabo ainda hoje anda possuindo homens e pessoas e mulheres, ainda hoje. E esse homem, no capítulo 5 do livro de Marcos, esse homem ele vivia no meio dos sepulcros, ou nos sepulcros de Gadara. Ou esse homem é conhecido na Bíblia como um endemoniado gadareno, ou gadareno. Esse homem vivia em Gadara, e Gadara era uma cidade essencialmente habitada pelos gentios de frente para o mar. Nessa cidade existiam cavernas, sepulcros cavados nas rochas. Era nesse local que convergiam os lunáticos, era nesse local onde existiam os endemoniados, nesse lugar onde habitavam as pessoas que eram consideradas pela sociedade como impuros. E era nessa cidade, do outro lado da margem, que tem essa situação toda, e especificamente o gadareno. E Jesus convida os seus discípulos. Jesus proporciona toda uma logística, sabe, todo um movimento. Jesus, sabe, movimenta a tropa toda, todo o time, todo mundo, só para ir para o outro lado, do outro lado da margem, porque ele queria visitar uma pessoa. Eu disse e vou repetir: era um dia comum para muita gente, mas não seria um dia comum para esse homem que estava em Gadara. Talvez esse dia foi justamente o dia que você estava esperando chegar.
Talvez esse dia foi o dia que você estava com o coração ansioso para ouvir Jesus falar. E deixa eu te falar uma coisa: Jesus preparou uma palavra para você, e Ele está dizendo para você: esse dia não será mais um dia comum para a tua vida. Jesus convida os seus discípulos, e a palavra de Jesus para os seus discípulos é: vamos atravessar para o outro lado. E conhecendo um pouco agora sobre o que tinha do outro lado da margem, e falando sobre o convite de Jesus, sobre essa expressão de Jesus, quando Ele diz: vamos atravessar para o outro lado, nos faz pensar sobre a nossa atitude em relação àqueles que estão sofrendo e perecendo nessa noite. É possível que você tenha amigos, tenha conhecido, talvez você ainda seja essa pessoa. Talvez você ainda seja essa pessoa que esteja passando por dificuldade e que ainda não ouviu a resposta e não recebeu aquela tão esperada mensagem. Eu quero acreditar que você está assistindo essa mensagem justamente porque alguém mandou esse link para você, e justamente porque alguém mandou esse link dessa mensagem para você, você vai ouvir Jesus falar com você, e a tua vida não será mais a mesma depois desse sermão. A expressão é clara de Jesus dizendo: vamos atravessar para o outro lado, sabe? Então, partindo desse pressuposto, atravessar para o outro lado é perceber a dor das pessoas. Passar para o outro lado é ter compaixão, sabe? Passar para o outro lado é se sentir justamente comovido com a situação que a pessoa está vivendo, sabe? É se compadecer de alguém. Pastor, compadecer de quem? Compadecer justamente daquelas pessoas que estão escravizadas, que estão oprimidas, que estão possessas. Assim como esse homem estava no capítulo 5 do livro de Marcos. E atravessar para o outro lado, então, é deixar o comodismo. Atravessar o outro lado para nós, então, é falar, ultrapassar justamente... O ultrapassar para o outro lado para nós, então, é deixar o comodismo, é deixar essa vida mesquinha espiritual, é fazer alguma coisa por alguém e ser a resposta de Deus na vida de alguém. Então, o atravessar para o outro lado para nós, então, agora aqui que estamos aqui, é pensar da seguinte maneira: olha, eu preciso esquecer dos meus projetos e começar a pensar e começar a exercitar um pensamento justamente na vida daqueles que ainda não ouviram a mensagem do Evangelho e que precisa ser alcançado pela mensagem do Evangelho. Eles estão abandonados, eles estão do outro lado da margem. Eu estou do lado de cada margem e Jesus está comigo. Só que Jesus agora me visita de uma maneira para me sacudir, me tirar dessa zona de conforto, dizendo para mim: você precisa atravessar para o outro lado. Então essa mensagem também é para você que está do lado de cá. Do lado de cá, que está acostumado a frequentar a igreja só para bater cartão e para dizer que vai para a igreja. Do lado de cá, por mais que você esteja com Jesus, está tudo muito legal, está tudo muito bonito. Só que hoje é o tipo de sermão que Jesus quer falar com você, que Ele quer te levar para um outro nível, que Ele quer te levar para um outro caminho, que Ele quer te levar para o outro lado da margem, porque existe alguém lá do outro lado da margem que só você pode alcançar. Existe alguém lá abandonado, existe alguém lá triste, existe alguém preocupado excessivamente com o passado, ou seja, depressão, preocupado excessivamente com o presente, ou seja, estressado, preocupado excessivamente com o futuro, ou seja, ansiedade. Existe alguém passando por um desses 3 passos que Jesus quer usar você para ser resposta. Então não existe, meu amigo, não existe uma fórmula mágica, não existe um roteiro, não existe uma regra, não existe uma matemática. A matemática de Jesus é simples, é o seguinte: você ouve a palavra, você aplica a palavra e você dá exemplo, daí agora você vai começar a arrastar pessoas para o outro lado também. Por que, pastor, que você fala tanto de exemplo? Por que você fala tanto de comportamento? Por que você fala tanto de mudança de vida? Porque o Evangelho é isso, porque Deus não vai fazer por você aquilo que Ele ordenou que você faça por si mesmo. Mas Deus já fez por você aquilo que só Ele poderia fazer: entregar seu filho para morrer na cruz do Calvário para lhe proporcionar salvação. E o que eu faço, pastor? Recebe pela fé, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus.
Então é noite de passar, está me ouvindo? É noite de passar, é noite de atravessar. Então você que está me ouvindo hoje, e você que fica o tempo inteiro olhando as notícias negativas, deixa eu te falar uma coisa, inclusive essa fase que você está vivendo, inclusive essa fase que o Brasil está vivendo, inclusive esse tempo, essa crise, tudo isso vai passar. Jesus não disse, olha o que me deixa tão feliz com esse sermão hoje, com essa mensagem aqui. Jesus, de maneira alguma, Jesus disse, você vai passar. Em outras vezes ele poderia dizer isso, mas agora a palavra de Jesus para eu e você é, nós passaremos juntos para o outro lado. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Jesus não mandou você passar. Jesus não deu uma ordem, embora ele pudesse ter dado uma ordem. Ele não deu uma ordem, ele não disse vai. Em outras feitas ele mandou ir, e quem foi, colheu. Agora dessa vez Jesus não está mandando ir. Dessa vez Jesus está deixando claro, eu vou junto com você, eu vou passar com você. Você não está sozinho, essa fase vai passar. Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Você que está me ouvindo, tudo isso vai passar. Vai passar por quê, pastor? Vai passar porque Jesus te chama para a travessia. Jesus te chama para o outro lado. Jesus está te chamando, vamos junto para o outro lado. Mas por que atravessar é tão difícil? Sabe? Por que sair de um lugar que você está tão acomodado, tão tranquilo, é difícil? Primeiro, porque atravessar é preciso enfrentar a noite. No verso 35, o verso diz que naquele dia sendo já tarde, ou seja, naquele dia sendo noite, naquele dia sendo, já sabe, naquele dia era noite. E quem entende muito bem de navegação sabe que à noite não é recomendável essa travessia, principalmente nesse lugar e nesse ambiente que a gente está geograficamente pregando. Apesar de ser noite, Jesus ele impele seus discípulos por causa da necessidade de Gadara. Então eu aprendo uma coisa, que embora você esteja pensando, pastor, tarde demais, essa mensagem deveria ter sido pregada para mim na semana passada. Deixa eu te falar, pode ser tarde para você, mas o tempo é agora. Pode ser tarde para você, mas ainda é o tempo, porque o tempo é dele e não o seu. É noite. Então eu aprendo uma coisa, eu aprendo que eu não posso esperar, e Jesus jamais vai esperar condições favoráveis, e principalmente quando a necessidade de Gadara, ou seja, tem alguém do outro lado que precisa ser evangelizado, tem alguém do outro lado que precisa ser curado. Então a urgência da evangelização não pode esperar o meu e o seu capricho. A hora é agora, o tempo é esse. A hora é agora, o tempo é esse. Então não importa se tem coronavírus, não importa se tem crise, não importa se tem dificuldade, não importa o que você está passando. Quando você começa a se preocupar com o outro, quando você começa a fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, meu amigo, o projeto da travessia é dele e não seu. O projeto da travessia é dele e não nosso. É Jesus que te chama para atravessar. Tem alguém do outro lado que precisa de resposta, e é justamente você que vai ser a resposta. Eu não sei se você já ouviu falar de Jim Elliot. Jim Elliot foi um homem missionário que pregou para os índios na Amazônia equatoriana. E Jim Elliot dizia, olha, eu não preciso de um grande, não precisamos de uma grande chamada de Deus. O que precisamos é de um bom chute no traseiro. Se você não sabe, fique sabendo. Jim Elliot morreu na década de 50. Sabe por quê? Porque ele entregou completamente a tua vida. Ele falou assim, olha, agora é a hora, o tempo é agora. Sabe, há índios na Amazônia equatoriana que precisa ser alcançado, que precisa ouvir sobre Jesus e quem é Jesus. E eu estou aqui para ser a resposta na vida desse alguém. Sabe, há mais de 2000 anos Jesus nos deu uma ordem que ainda ecoa hoje em nossos corações. Ele disse, vão por Samaria, vão pela Judeia, vão até os confins da terra. Ele disse, ide, batiza e ensina.
E hoje, quando eu estava pensando sobre isso, eu comecei a lembrar de uma coisa, porque antes da quarentena nós nos reunimos aqui nessa casa, nós nos reunimos aqui na igreja de casa cheia, para manifestarmos juntos a fé em Cristo. Reuníamos aqui e era muito legal. Essa semana foi a semana que eu mais recebi mensagens de pessoas dizendo: ai, que saudade da minha igreja preta. Sabe? Diversas pessoas mandando mensagem, postando nas redes sociais, sabe? E morrendo de saudade. Só que aqui nós manifestávamos a nossa fé junto. Agora nós estamos em casa. Estamos em casa porque Deus nos levou para dentro de casa. Diante da proliferação do Covid-19, Deus proporciona isso, nos leva para dentro de casa e começa a pensar. E se você ainda não pensou sobre isso, você, em nome de Jesus, começa a pensar: por que eu estou dentro de casa? Porque você precisa organizar umas coisas. Você precisa colocar a casa em ordem. A bem verdade é que a gente vai aprendendo e percebendo que tinha muita gente queimando no altar das coisas urgentes, aquilo que era verdadeiramente importante. O que é importante? Importante é o seguinte: quando você ama, você ama. Quando você ama, você valoriza. E quando você valoriza, você encontra tempo. E quando você encontra tempo, então quer dizer que você prioriza. Então tem muita gente que voltou para dentro de casa justamente porque precisava estar com os filhos, precisava estar com a esposa, precisava estar com a família, porque isso é importante. Então agora é chegada a hora, igreja. Então é chegada a hora, vai chegar a hora, e é chegada a hora, e a hora é agora. Se antes da quarentena nós nos reunimos aqui para manifestar a fé juntos, vai chegar o tempo que agora, com a casa organizada, nós sairemos das nossas casas, voltaremos para o templo aqui, espaço físico, para manifestar nossa fé junto. Mas chegou o tempo, e o tempo é agora de irmos para a rua, manifestar o Evangelho, porque alguém precisa ouvir falar de Jesus, alguém precisa ser alcançado pelo Evangelho, alguém precisa ter a vida transformada. Você me entende? Tem alguém do outro lado dessa margem que está precisando ser curado. Tem alguém do outro lado que está precisando ser liberto. Tem alguém do outro lado que está precisando ser amado. Tem alguém do outro lado que está precisando ser abraçado. Tem alguém do outro lado que está precisando ser cuidado. Tem alguém do outro lado que está precisando ser acolhido. Tem alguém do outro lado precisando ser sarado. E Deus quer usar você para sarar vidas. Por que atravessar é tão difícil, pastor? Atravessar é difícil, primeiro porque eu preciso enfrentar a noite. E segundo, porque para atravessar eu preciso deixar a multidão. Ou seja, existe um preço a se pagar. Existe um preço a se pagar. A salvação é pela graça, mas não é de graça. Existe um preço a se pagar. E deixar a multidão não é, e nunca foi, e nunca será fácil. Deixar a multidão é preciso coragem, renúncia, é preciso sacrifício. Sabe por quê? Porque a multidão, esse que é o problema, a multidão nos aplaude. A multidão nos aclama, nos chama pelo nosso nome, e a gente gosta desse glamour. A gente gosta disso. A gente gosta de ser reconhecido. Esse que é o problema. Só que Jesus ensina muito bem para nós aqui no capítulo 4 do livro de Marcos. Jesus me ensina que se eu quero reger uma orquestra, eu preciso dar as costas para a multidão. Porque o texto, Jesus está passando por um dos momentos mais fantásticos da sua popularidade. Jesus está popular já aqui. Para onde ele vai tem muita gente. E o que ele faz? Ele deixa a multidão. Ele deixa a multidão. No verso 36 diz que e deixando a multidão. E hoje, quando eu comecei a escrever sobre isso, e deixando a multidão, e eu comecei a pedir para o Senhor: Senhor, me faz lembrar de alguém, ainda nesse tempo aqui, me faz lembrar de alguém que decidiu deixar as costas, que decidiu dar as costas para a multidão.
me faz lembrar de alguém. E o Senhor me lembrava dos morávios. Na época dos morávios, que era o famoso movimento de missionários na época da igreja, conta-se que 2 jovens estavam despedindo-se da igreja em um porto para serem missionários em uma ilha no leste da Índia. O que tinha nessa ilha, pastor? Tinha um homem que mantinha diversas pessoas escravas em sua propriedade. A única maneira desses jovens alcançar as pessoas que viviam nessa ilha era se tornando missionários. E eles decidem se tornar missionários naquela ilha. Aquela ilha que era dominada por um homem poderoso e que mantinha diversas pessoas como escravas. E a história conta que eles fizeram um contato com o dono daquela ilha. Eu estou falando de dar as costas para a multidão. Eles fizeram um contato com o dono daquela ilha. E a resposta foi imediata. O dono daquela ilha disse: olha, nenhum pregador e nenhum clérigo chegaria aqui para falar dessa coisa que é sem sentido. Eu estou falando do evangelho. Os jovens desistiram? Não. Esses jovens continuaram a orar, até que um dia eles fizeram um novo contato. E eles tiveram uma ideia, tiveram uma big idea. Eles tiveram uma ideia, e a ideia foi ligar para o homem de novo, e com um novo posicionamento, com uma nova proposta. E a proposta era: e se nós fôssemos para a sua ilha como seus escravos para sempre? O homem não hesita, mas ele diz: olha, eu aceito, mas eu não vou pagar nem o transporte de vocês. Então esses jovens decidem se vender como escravo e usar o dinheiro da sua venda para custear suas despesas para ir até aquela ilha. No dia da partida eles estavam no porto, se despedindo dos seus amigos e familiares. Você pode imaginar comigo o choro intenso? Eles se venderam como escravo, usaram o dinheiro da venda para custear a sua vida, a sua viagem para aquela ilha. Um chororô que só. Está todo mundo chorando, amigos chorando, familiares chorando, a igreja estava chorando. O choro é intenso. Todos sabiam que eles não voltariam mais. A história diz que enquanto o barco partia e os familiares e seus irmãos de fé choravam, aqueles 2 jovens se abraçaram e bradaram bem alto, dizendo: o Cordeiro de Deus é digno do nosso sacrifício. Que o Cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eu estou falando para você nessa noite. Se você quiser hoje viver algo sobrenatural de Deus, você não pode fazer como todo mundo. Sabe quando a sua mãe falava assim para você? Você dizia para tua mãe: mãe, mas todo mundo vai. Aí tua mãe dizia: você não é todo mundo, Wesley. Seu nome é Wesley, seu nome não é todo mundo. Você é o Wesley. Sabe, Deus está querendo devolver a identidade para vocês. Deus está querendo devolver a identidade para a igreja. Deus está querendo botar vocês de volta no caminho. Deus está preparando alguma coisa muito grande para nós. Ele disse que passaríamos pela crise, e mais do que isso, Ele disse: vocês vão para o outro lado e eu vou estar junto com vocês. Paulo disse em Efésios capítulo 3, verso 20, dizendo: olha, Deus é poderoso para fazer muito mais, de acordo com o seu poder que em nós opera. Você sabe o que o diabo mais quer hoje? É que você se prenda à multidão, é que você se prenda às dificuldades da noite, dizendo: está de noite, não dá, já era, não posso ir, tem dificuldade. Sabe, o que o diabo quer é que você coloque dificuldade na parada, coloque dificuldade nas coisas, porque o diabo, ele não quer que você atravesse. Ele não quer que você atravesse. Sabe por quê? Sabe por que ele investe tanto para você não ir para o outro lado? Sabe por que você fica tanto no mesmo lugar? Sabe por que você fica pegado a isso? Sabe por que você fica tanto nesse lugar? Sabe por que ele investe tanto para você desistir? Sabe por que começa ano, termina ano e você está no mesmo nível? Sabe por quê? Porque ele sabe que quando você decidir ir, ele sabe que quanto mais você vai confiar em Deus. Ele sabe que quanto mais você vai, mais pessoas irão te seguir. Eu vou ler o texto para você.
Verso 36. Por que deixar a multidão é tão difícil? Porque ele investe pesado nisso, o diabo. Porque ele sabe que quando você ir deixando a multidão, outros barcos o seguiam. Porque ele sabe que você vai influenciar outras pessoas. Ele sabe que os seus exemplos vão arrastar pessoas. Vai falar assim: aquele ali, não acredito que ele agora é isso tudo em Deus. Não, como que ele consegue? A pessoa não vai entender, sabe? Os fofoqueiros vão ter que mudar o discurso. Eles não vão entender. Mas sabe o que é? É Deus te conduzindo para o outro lado da margem. É Deus te levando para um outro tempo. É Deus te levando para um outro nível. É Deus te levando para um tempo de relacionamento. Porque só o relacionamento com Jesus é capaz de acalmar toda e qualquer tempestade na tua vida. Está me ouvindo? Eu não estou falando que ao entrar nesse barco, ao passar para outra margem, ao obedecer uma ordem de Jesus, você não terá problemas. Você terá problemas. Os ventos serão contrários. Os ventos baterão forte. Vai parecer que o teu barco vai a pique. Vai parecer que vai naufragar. Mas tem de bom ânimo, porque Ele está descansando na popa do teu barco. E na hora certa Ele vai gritar: vento, acalma-te, mar, aquieta-te, e houve grande bonança. Então aprenda de uma vez por todas, em nome de Jesus, o seu relacionamento com Jesus, o seu relacionamento totalmente dependente dEle, vivendo para Ele, por Ele, para a glória dEle, sabe? Esse relacionamento vai gerar bonança que você precisa para superar essa e qualquer outra crise. Tem alguém que acredita nisso? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. O seu relacionamento com Jesus vai gerar bonança que você precisa nesse tempo tempestuoso, nesse tempo de crise. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, o seu relacionamento com Ele será capaz de você acalmar. Você vai dar ordem, você vai acalmar toda e qualquer tempestade. Vou te provar que acalma todo e qualquer. A gente lê o texto, Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, dizendo: você conhece o texto. Em alguma altura do percurso, o vento bateu forte. Sabe? A água começou a bater forte. Estava inundando a embarcação. Sabe? Parecia que ia acabar. Parecia que ia perder, parecia que ia ficar à mercê, parecia que ia naufragar. Só que a palavra de Jesus no verso 35 foi: vamos juntos para o outro lado. Então, entre o verso 35 e o verso 1 do capítulo 5, existe um tempo. Então, preste atenção: houve tempestade? Sim ou não? Sim. Houve vento forte? Sim ou não? Sim. Tiveram problemas? Sim ou não? Sim. Tiveram dificuldade? Sim. Passaram por uma crise muito forte? Sim. Só que a palavra de Jesus foi: passemos para o outro lado. Então talvez você tá, mas eu vinha debaixo de uma orientação de Jesus, sabe? Eu vim debaixo de uma dependência de Deus. Eu vim totalmente dependente dEle. Agora eu estou aqui apavorado. Ele está aí no teu barco. Jesus está aí contigo nessa noite, onde você está ouvindo esse sermão. Jesus está com você. E quando alguém dizer: quem é este que até o vento, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Você vai dizer: esse é o meu Jesus. Esse é o meu Senhor. Teve problemas? Teve. Só que o capítulo 5, verso 1 diz: e chegaram então do outro lado do mar. E chegaram então do outro lado do mar. E chegaram então do outro lado do mar. E chegaram então do outro lado do mar.
Pastor, o que eu tenho que fazer? Aperta o cinto, segura as ondas, fica firme, porque vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai acontecer essa travessia, vai acontecer esse tempo, vai acontecer, está chegando ao fim, porque Jesus está com você e Ele disse, vamos juntos para o outro lado. Então se Jesus está com você, recebe essa palavra em nome de Jesus. Se Ele está com você, Ele vai gerar a bonança que você precisa. Vai passar, vai passar, vai passar. Vai passar. Você não vai morrer na praia e muito menos naufragar, você vai passar. Você vai passar, porque Ele disse que você passaria. Ele disse que você passaria, está me ouvindo? Ele disse que você passaria. Ele disse que você passaria. Ele disse que você passaria. Ele disse, ela baixou. Chegou o dia de você dar as costas para a multidão. Pastor, o que eu faço para dar as costas para a multidão? Então onde você está, coloque a mão no teu coração em nome de Jesus. E se porventura você quer recomeçar com Jesus hoje e dizer, olha, eu estou no meio dessa tempestade e confesso que eu entrei no meio dessa tempestade e foi uma escolha minha, foi eu que vim, Jesus não veio comigo, mas mesmo assim Ele pode te socorrer no meio dessa tempestade que você está passando. É só você chamar Ele. Em outra passagem sobre tempestade, Jesus não entra no barco, Jesus vem andando sobre o mar. Então essa é para você que entrou na tempestade e que está sozinho na tempestade. Jesus está indo em tua direção nessa noite. Jesus está indo na tua direção nessa noite. Jesus está indo na tua direção nessa noite. E Ele tem calmaria para a tua embarcação. Ele tem a paz que você precisa. Ele tem a cura que você precisa. Pastor, o que eu preciso fazer? Você precisa clamar a Ele. Você precisa chamar por Ele. Você precisa dizer, Senhor, socorre-me. Jeremias no capítulo 33 diz... 33:3 diz, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Chegou o tempo de clamar, chegou o tempo de chamar, chegou o tempo de chamar, chegou o tempo de chamar. Você vai passar. Em nome de Jesus, aonde você está, volte-se, volte para Jesus hoje. Volte para Jesus hoje, diga, escreve aí nos comentários, se você está ouvindo e assistindo essa mensagem, escreve aí, eu quero Jesus, escreve, eu quero Jesus, eu quero Jesus. Jesus está indo em tua direção, Jesus está indo em tua direção, Jesus está indo em tua direção, na tua família, na tua casa, Jesus está indo aí, Jesus está contigo, sabe, Ele está contigo, Ele quer ser teu amigo, Ele quer ter relacionamento com você, e só esse relacionamento é capaz de acalmar essa tempestade que você está passando. Jesus está aqui. Seja visitado por Jesus agora, seja tocado por Jesus agora. Seja abraçado por Jesus agora. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus a cura que você precisa. Receba.